crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha de matemática? Vamos lá? Olha só o que eu trouxe para mostrar para vocês hoje. Vamos ver algumas crianças que não perdem a aula na TV. Vocês podem também mandar as fotinhas de vocês, tá bom? Para que a tia Cris possa colocar aqui. Olha só, vamos lá. Nós temos aqui a Maria Amanda, lá do primeiro ano E da Escola Benedito dos Santos Lima. Temos também a Ana Sara, do primeiro ano E. E o Nauan, do primeiro ano B. Olha só o Nauan aqui, olha. O Nauan vive mandando vídeos para a tia Cris. Olha só aqui, a Laísa Vitória, do primeiro ano B, da tia Cleciana. A Maria Eduarda também, da turma da tia Cleciana, da Escola Benedito dos Santos Lima. E aqui é o Neita, do primeiro ano E da tia Cris, tá bom? Lá da Escola Benedito dos Santos Lima. Muito bom saber que vocês estão gostando das aulas, que vocês estão acordando cedinho para assistir a aula na TV, tá bom? Continuem assistindo e continuem aprendendo. Vamos lá? Vamos ver agora o que a gente tem para a nossa aula de hoje? O que teremos hoje? Nós vamos conhecer a dezena. Lembram lá da nossa primeira aula da contagem, que a tia Cris disse que ia ter uma aula para explicar por que o 10 tinha duas casinhas? Pois é nessa aula de hoje que você vai saber por que o 10 tem duas casinhas. E claro, nós vamos ter a nossa atividade do dia, tá bom? Então vamos lá. Olha só, lá na nossa primeira aula, a gente apresentou os brinquedos da Camille, lembram? Então, hoje a tia Cris trouxe aqui somente as frutinhas. Vocês lembram quantas frutas tinham aquele dia, naquela aula? Vamos contar quantas frutas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Olha só, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 frutinhas. E aí nós falamos, a tia Cris disse que a gente pode representar esses números, essa quantidade, com pedrinhas, com palitinhos, com tampinhas, com bolinhas no papel, não é? E, claro, com os números. Então, eu representei e hoje vou representar novamente. Olha só. Vamos lá? 1, 2, 3. Cadê o 4? 4, 5, 6, 7, aperta, 7, 8, 9 e 10. Mas olha só como o número 10 é diferente de todos os outros números que estão aqui na mesa. Número 10. E a tia Cris vai colocá-lo aqui, certo? Mas o que nos interessa hoje é o número 10. Então, vou guardar os outros números e vou colocar aqui o 10. Quantas frutas nós temos na mesa? 10 frutas. Olha o número 10, 10. E tia Cris, por que o 10 ocupa duas casinhas? Vamos descobrir? Porque ele já está na casa da dezena. Ele não é mais unidade, tá bom? Todos os números que estão na cor verde que eu apresentei para vocês, até o número 9, são unidades, certo? E o 10, ele é a primeira dezena, tá bom? Vamos ver de outra forma? Vamos lá? A tia Cris trouxe para vocês aqui, vou guardar as frutinhas.
A tia Cris trouxe para vocês aqui um material muito rico, que também serve para a gente representar o nosso sistema de numeração, certo? Que é o material dourado. Vocês estão vendo aqui o material dourado? Olha só, a gente tem os cubos grandes, que é o cubo de milhar. A gente tem a barrinha, que é a centena, que vocês vão conhecer lá mais na frente. E a gente tem esta barrinha, olha só, que parece um palito. E ele representa, olha, uma dezena. 10 está aqui representado nessa barrinha. Mas por que, tia Cris, que tem essa barrinha que representa o 10, representa uma dezena? Sabe por quê? Porque além da barrinha que representa a dezena, nós temos as unidades que são representadas nos cubinhos. Cada cubinho desse representa um elemento, uma unidade. Vamos ver quantas frutas a gente trouxe? Vocês lembram quantas foram? Contem comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas olha só, existiu uma mulher muito inteligente que ela resolveu criar um material que representasse esse 10. E aí, além das unidades, né, ela resolveu fazer uma troca. Cada vez que a gente completasse 10 unidades, a gente trocaria por uma barrinha. Essa mulher é muito inteligente, sabe como é o nome dela? Maria Montessori. Foi ela que criou esse material. Então, olha só, uma dezena eu tenho uma barrinha, certo? E eu tenho quantas unidades no número 10? Quantas unidades estão sobrando aqui? Vamos ver? Vamos ver se sobra? Vamos contar as unidades. 1, 2, vou colocar do lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades. Sobrou alguma para colocar desse lado? Nananina não. Por isso que ela é 10. Ela é uma dezena, certo? Daqui a pouco vocês vão ver que a gente vai continuar escrevendo os números. Porque vocês lembram também que a tia Cris disse que os números são infinitos? Pois é. E eu vou mostrar para vocês quais são os números que formam todos os números do planeta, tá bom? Os que vocês já imaginaram e os que vocês não imaginaram, certo? Mas, por enquanto, só o número 10. Eu tenho aqui as dezenas representadas com os cubinhos e eu tenho a dezena representada com a barrinha. Então, vocês já sabem por que o número 10 tem duas casinhas. Vamos para os slides? Vamos ver? Olha só, para a gente recordar, nós temos um cubinho que representa uma unidade e nós temos uma barra que representa uma dezena, certo? E eu tenho, como eu mostrei para vocês na mesa, 10 unidades que são representadas pelos cubinhos, olha, que é igual, olha o símbolo de igualdade. Esse símbolo representa, diz que é igual, tá bom? Igual a uma dezena, que é a barrinha que a tia Cris também apresentou para vocês no material dourado, certo? Olha só, aqui estão os números que eu disse para vocês que formam todos os outros números do planeta e aqueles que vocês nem imaginaram ainda, que vocês vão conhecer quando estiverem crescendo e aprendendo nas séries seguintes. Olha só, vamos ler comigo? 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Legal, não é? E prestem atenção, em cada casinha tem um número. E a tia Cris representou aqui com a cor verde, para que a gente, registre na nossa memória. A unidade sempre vai aparecer na cor verde, tá bom? Aqui a gente vai contar. Claro que cada número tem uma quantidade, não é? Número 1, uma unidade. Número 2, 2 unidades. Número 3, 3 unidades. 4, 4 unidades. E o número 5, 5 unidades. E o número 6, 6 unidades. Olha só. E o número 7, claro, 7 unidades. E a gente tem aí 7 cubinhos. E o 8, a gente tem também 8 cubinhos que representam as unidades. E o 9, 9 cubinhos que representam as unidades, tá bom? Olha só. Então, agora, vamos para o próximo slide. Vamos ver como é que vai ficar a casinha do 10 no slide. Tia Cris, não é verdade que o número 10 não ocupa a mesma casinha? Pois é, porque são 2 algarismos. Então, eles precisam de 2 casinhas. E lá mais na frente, vocês vão aprender sobre o quadro de valor de lugar, que a gente vai ver que cada casinha dessas, onde cada número fica, eles são nomeados de casa das unidades, das dezenas, das centenas e das unidades de milhar, tá bom? Depois vocês vão aprender. Mas agora, olha só, eu tenho quantas unidades aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades. E 10 unidades que estão em cubinhos. 10 unidades, elas podem ser representadas também como no material dourado. Vamos ver? Por uma barrinha. Vocês já aprenderam e não vão esquecer, certo? Então, nós temos aqui a barrinha que também tem 10 unidades, certo? Se nós contarmos os cubinhos, os quadradinhos, vão ter 10. Olha só, gente. Aqui eu tenho o número 11. E o número 11, ele pode ser representado também a partir do 10 com 2 casinhas, tá bom? E eu tenho uma dezena e uma unidade. E como é que eu vou representar o número 11 no material dourado? Vamos ver? Olha só, uma dezena e uma unidade. Viu como é fácil? Agora a gente aprender os números infinitamente. E agora, como fica o número 11? 11. Eu vou sempre lembrar, uma dezena e uma unidade, representado na casinha, pela casinha das dezenas e a casinha das unidades, certo? Vamos ver qual é o outro número que a tia Cris trouxe? Uma dezena e 3 unidades. Olha só como é que vai ficar no material dourado. Uma dezena e 3 unidades, certo? Como é que está o número 13? Tchan, 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 tchan. Olha só o número 13. Vamos lá? Vamos continuar? Agora a gente vai para a nossa atividade do dia, tá bom? Quantas casas tem na imagem? Vocês me ajudam a contar? Vamos contar? Olha só o laser vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas casinhas eu tenho? 10. Muito bem. E como é mesmo que eu represento esse número 10 no material dourado? Uma dezena e 0 unidades. Olha só. A barrinha, não esqueçam, tá bom? E esse material tem na escola de vocês. Quando vocês voltarem, vocês vão poder manuseá-lo. Vamos para a próxima
atividade? Quantos macacos tem na imagem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 macacos. E como é que eu represento o número 12? O 1 e o 2. E como é que eu represento nas casinhas? Uma dezena e 2 unidades. Não esqueçam, tá bom? A casinha que vem na frente é a casinha das dezenas. E depois eu vou representar no material dourado uma barrinha e 2 unidades. Legal, não é? Então agora vocês já sabem responder todas as atividades que se referirem à dezena, não é? E essa dezena, ela vai até que número, tia Cris? Até o número 19, porque depois nós vamos chegar no número... Que número? No número 20. O número 20 tem uma dezena? Nananina, não. O número 20 tem 2 dezenas. E nós vamos ver mais na frente. Quantas abelhas tem na imagem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha só como é que vai ficar o número 15. E nas casinhas, tia Cris? As casinhas e nas barrinhas, no material dourado, eu tenho uma dezena e 5 unidades. E aí, crianças, vocês gostaram da nossa aulinha de hoje? Então, nós aprendemos o quê? Nós aprendemos sobre o número 10. E o número 10 pode ser representado por quê? Pelo que mais? Pelo material dourado, né? Pela barrinha de 10. E a gente aprendeu também que o número 10 ocupa 2 casinhas, a casinha das dezenas e a casinha das unidades. Então, eu espero vocês na próxima aula, tá bom? Um cheiro no coração de vocês e até lá. Tchau, pessoal! Olá pessoal, como é que estão? Tudo bem? Então hoje nós vamos dar início à nossa 4ª aula de matemática. E o que nós vamos aprender nesta 4ª aula? Bem, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que são as dezenas, tá? Vamos entender o que é dezena, como calcular e aí você vai construir, né, o seu sistema numérico, na verdade, tá bom? Então, antes, porém, eu tenho uma história para vocês, tá? É a história de uma galinha que fez uma maior confusão. Vamos saber que confusão é essa? O nome da história é Um Amor de Confusão. Vamos à história de hoje, pessoal! Um amor de confusão, de Dulce Rangel. Dona Galinha um ovo botou. Mas, quando foi passear, outros 2 ovos no caminho ela encontrou. Um ovo, mais 2 ovos, com 3 ovos ela ficou. Dona Galinha os 3 ovos em seu ninho colocou, mas quando foi passear, outros 2 ovos no caminho ela encontrou. Dona Galinha os 3 ovos em seu ninho colocou, mas quando foi passear, outros 2 ovos no caminho ela encontrou. Dona Galinha os 5 ovos em seu ninho colocou. Mas, quando foi passear, mais 3 ovinhos ela encontrou. 5 mais 3 ovos, com 8 ovos ela ficou. Dona Galinha os 8 ovos em seu ninho arrumou. Mas, quando foi passear,
mais um ovo ela achou. 8 ovos mais um ovo, com 9 ovos ela ficou. Dona Galinha, os 9 ovos em seu ninho, ela ajeitou. Mas quando foi passear, um ovo enorme ela encontrou. 9 ovos mais um ovo, com 10 ovos. Ela acabou. E com paciência e carinho, os 10 ovos diferentes, Dona Galinha chocou. Mas que surpresa não foi no dia em que os ovos se abriram. Vocês nem podem imaginar os bichos que das cascas saíram. Nasceu ganso, pato, marreco, tartaruga, apareceu codorna, perdiz, pintinho e até um jacaré. Agora, eu só quero ver a confusão que vai ser na hora que essa turma sair para comer. Então, viram a confusão que a galinha fez? Muita confusão, né? Olha só, quantos ovos ela encontrou e foi chocá-los. Olha só quantos animais nasceram, todos diferentes, né? Essa foi a maior confusão que ela fez, tá? Mas como ela tem um coração enorme, né? E deu amor para todos eles, por isso a história, um amor de confusão, não é? Teve pinto, teve tartaruga, teve ganso, pato, teve até jacaré, para você ver, né? Mas todos foram amados por ela, pela galinha. Então, a partir de agora, nós vamos entender um pouquinho dessa história e também observar que ela chocou lá quantos ovos? 10 ovos, não é? Pois bem, antes da gente chegar lá naquela temática que eu falei no início, que são as dezenas, eu gostaria que você prestasse atenção nesses algarismos, tá bom? Aí nós temos, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses algarismos é que nós usamos para construir todos os números que a gente tem. E nós também sabemos que esses números, né, o sistema numérico, ele é infinito. Nós nunca vamos chegar ao último número, porque tem sempre um a mais, tá? Bem, nós vimos aí que a galinha chocou 10 ovos. Agora, o que tem a ver, professora, esses 10 ovos com a nossa temática? Tem muito a ver, sabe por quê? Porque o nosso sistema de numeração decimal, que é chamado de decimal, ele é de 10 em 10, tá certo? Ou seja, nós agrupamos de 10 em 10. Por exemplo, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Vou continuar a contar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, olha, foi 10 mais 10. Então, a gente sempre agrupa de 10 em 10. Por isso que nós chamamos de sistema de numeração decimal, tá? Porque nós fazemos isso de 10 em 10. Bem, você lembra aí que a galinha chocou quantos ovos? Muito bem, 10 ovos, né? Foram 10 ovos. Então, cada ovo corresponde a uma unidade. Então, um ovo é igual a uma unidade, tá certo? Então, lá foram quantos ovos? 10. Se cada um é uma unidade, então foram quantas unidades? 10 unidades. Então, vamos ver aqui, ó. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10 unidades. Essas 10 unidades correspondem ao que a gente chama de dezena,
tá? Então, quando eu faço um agrupamento de 10 unidades, eu tenho aí o que eu chamo de dezena. Mas se é um grupo, então eu tenho uma dezena, tá? Então, uma dezena corresponde ou significa dizer que eu tenho um agrupamento de 10 unidades, tá? Vejam lá os 10 ovos, ó, 10 unidades, uma dezena. Bem, nós também podemos representar esta quantidade usando um material que nós chamamos de material dourado. Muita gente se pergunta, né, sobre por que ele é chamado de dourado. Mas antigamente ele era feito de contas douradas, mas elas se perdiam, né? Então aí veio uma outra pessoa e falou que poderia ser melhor feito em madeira para poder manusear. E aí ficou com o mesmo nome, mas de um outro material. Então nós conhecemos como material dourado, que é esse aqui que você vai ver agora. Então vamos lá. O material dourado, ele é formado pelo cubinho, barrinha, placa e o cubo, tá? Esse é o que compõe o material dourado. Bem, olha aqui para a minha mesa. Eu trouxe ele aqui para a gente observar. Então, ó, cubinho é esse aqui. Ele corresponde a uma unidade. A barrinha, ó, a barrinha, ela é a representação de 10 unidades, ou seja, 10 cubinhos desse, ó. Aqui, se eu for botar, é 10 cubinhos que vai caber aqui. Então, uma barrinha equivale a 10 cubinhos. A placa equivale a 10 barrinhas. Então, eu componho essa placa usando 10 barrinhas. Se eu colocar 10 barrinhas aqui, eu vou ter essa placa. Então, aqui, ó, na barrinha são 10. Aqui são 10 barrinhas. Então, eu tenho aqui o quê? 100 unidades, tá? 100 unidades. Se eu for contar cada cubinho desse aqui, eu vou chegar no 100, tá? Então, uma placa corresponde a 100 unidades. Agora, para eu formar este cubo, eu preciso de 10 placas dessas, tá bom? 10 plaquinhas dessas, que eu sobrepor aqui 10 placas, eu vou formar esse mesmo cubo, tá? E aqui, se eu for contar cada cubinho desse, eu vou chegar no 1000, tá? Então, nós temos aqui, ó, tudo feito de 10 em 10, ó. Se eu tiver 10 cubinhos, eu posso trocar esses cubinhos pela barrinha, tá? Se eu tiver 10 barrinhas, eu posso trocar as 10 barrinhas pela placa. E se eu tiver 10 placas, eu posso trocá-las pelo cubo, tá? Bem, essa representação a gente pode usar um outro material. Esse outro material é o que a gente chama quadro-valor de lugar. Quadro-valor de lugar quer dizer que vai nos mostrar a posição do número, tá? E o quanto ele vale nessa posição. Então, vamos ver aqui. Eu tenho aqui, ó, eu coloquei 10 ovos ali na unidade. A gente sabe que não pode ficar 10 unidades na ordem da unidade. Por que que não pode? Lembrem, a gente sempre diz que é decimal. Então, quer dizer, cada grupo de 10 eu mudo a ordem. Então, eu tenho a ordem das unidades e tenho a ordem das dezenas. Então, se na unidade eu tenho 10, então eu vou pegar esse grupo de 10 e vou levá-los para a dezena. Só que eu não vou levar os 10 ovos, né, como está aí representando. Então, eu apenas levo uma representação que eu posso colocar aí, tá? E esse 1 está me dizendo que existe 10 unidades aí, tá? Porque ele está na ordem das dezenas, tá? Bem aqui, ó, eu tenho uma dezena,
Mas eu não tenho nada na ordem das unidades. E aí, o que é que eu faço? Coloco o que aí? Quando isso acontece, que nós chamamos de dezena exata, que a gente vai ver daqui a pouco, então a gente coloca o zero. O zero vai significar que ele está guardando o lugar. Então, qual é o número que forma aí? O número 10. Então, eu tenho aí uma dezena, entendeu? Toda a temática das dezenas está sempre baseado nisso, em 10, tá? Porque a gente sempre vai agrupar de 10 em 10. Quando a professora lá pede para você assim, escreva de 1 a 10, ou então de 1 a 20, você está escrevendo de 10 em 10. Só que colocando todas as unidades correspondentes, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma barrinha. Essa barrinha, ela é uma dezena, representa uma dezena, porque tem 10 unidades. Se eu tiver mais de uma barrinha, ó, eu tenho duas barrinhas. Aqui tem 10 e aqui também tem 10. Então, 10 mais 10, 20 unidades. Se 20 unidades, eu tenho então duas dezenas. 10, 10, ó, 2, 10. Então, duas dezenas, tá? Então, duas dezenas correspondem a 20 unidades, ok? Que é isso bem aí, ó. Nós temos aí uma dezena, que corresponde a 10 unidades, duas dezenas, 20, 3 dezenas, 30, 4 dezenas, 40, 5 dezenas, 50, 6 dezenas, 60, 7 dezenas, 70, 8 dezenas, 80 e 9 dezenas, 90 unidades, tá? Nós estamos falando aí das dezenas, tá? Então, por isso que a gente fica só até o 90, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês o quadro valor de lugar. Ele vai dizer o valor e a posição do qual encontra o número. Por exemplo, nós temos aqui a unidade, dezena e centena. Se eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até aí tudo bem, 5 unidades pode ficar aí. Mas se eu continuar, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essas 10 unidades podem ficar aí? Não, porque nosso sistema, ele é decimal, de 10 em 10. Então, o que é que eu faço? Eu faço um agrupamento desses 10. Então, eu pego todos eles, tá? Todos eles, todas essas unidades, agrupo, tá? Agrupo e levo para outra ordem. Tá? Nós vamos trocar de ordem, nós estamos na das unidades e vamos agora para as dezenas, porque 10 palitos correspondem a 10 unidades e 10 unidades correspondem a uma dezena. Então, eu não vou colocar os 10 de novo aqui, porque senão vai virar outra coisa. Então, eu coloco apenas um, que esse 1 aqui está representando a dezena. Então, eu tenho aqui uma dezena. Lembram lá que não ficou nada, né? Então, a gente coloca o quê? Aqui eu tenho o número 1, né? Que corresponde a uma dezena. Perdi o zero. E aqui, para continuar, nós colocamos o zero. Esse zero está guardando o lugar. Então, qual é o número que formou aqui? O 10, tá? Agora, se eu coloco mais palitos ali, ó. 1, 2, 3, 4. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades
eu tenho lá 4 unidades e uma dezena. Que número que forma aí? Então, se eu tenho 4 unidades, então eu vou lá e coloco o número 4. Né? 4 unidades. Mais uma dezena aqui. Então, qual é o número que formou? O número 14. Entendeu? Então, nós temos uma dezena e 4 unidades. Se por um acaso eu tiver aqui 10 dezenas, 10 palitinhos aqui, eu não posso deixar também aqui na ordem das dezenas. Por quê? Porque aqui só pode ficar até 90, né? Não é? 90 unidades. Aqui até 9, aqui até 90. Então, aqui eu tenho que tirar esse agrupamento de 10, eu pego todo ele e levo para a ordem das centenas, porque 10, lembram lá? 10 barrinhas formam quantas placas? Uma placa. E essa placa equivale a 100. Então, seria aqui, ó, 100, tá? É como se eu fizesse isso, ó. Tá? Se eu colocasse aqui 10 barrinhas, eu teria que tirar essas 10 barrinhas daqui e transportar para cá, para essa outra ordem, que aí seria a placa, que seria 100, entendeu? Só que eu não vou botar 100 unidades aqui, aí eu só coloco um que representa essas 100 unidades, tá? Quando eu vir aqui só um palitinho aqui, eu tenho a certeza de que só são 100. Se eu vir 2, né? Se eu vir 2, aí eu vou ter o quê? 200, porque seriam 2 placas iguais a essa, certo? Então, muito cuidado. Por isso que a gente fala, ó, o quadro valor de lugar, ele vai nos dar a posição deste número aqui, entendeu? Então, é por isso que você tem que estar bem atento, tá? Para não deixar aqui ficar 10, 10, 10. Você tem que sempre estar observando isso, porque o nosso sistema de numeração decimal é a base 10, tá? Então, é de 10 em 10 que nós fazemos esse agrupamento, ok? Espero que tenham entendido. A nossa aula de hoje foi sobre as dezenas, tá? Vocês podem procurar os exercícios no livro, que também tem lá para você praticar. E também os exercícios que a professora passar para você. Mas não esqueça de que uma dezena é igual a 10 e 2 dezenas, 20 unidades. E assim a gente vai construindo o nosso sistema de numeração. Então, quando ela pedir para você escreva de 1 a 50, você saberá que é de 10 em 10. Então, tchau, até a próxima aula, fiquem com Deus e até lá! Aqui é a professora Mocinha, na nossa aula de matemática, aula de número 6, para a turma do 4º ano. Então vamos lá, peguem logo aí o livro de vocês, que nós vamos utilizar, como sempre a gente está utilizando o nosso livro, né? O livro de vocês também. Então, lá no livro de vocês, nós vamos abram bem aí na página 36, certo? Que nós vamos hoje conhecer as propriedades da adição. Na aula anterior, nós vimos os termos da adição. Hoje a gente vai conhecer um pouco as propriedades da adição. Conhecer as características delas, das propriedades da adição, certo? Então, abriram o livro de vocês? Tudo bem, então vamos lá. Ó, lá no livro de vocês, vocês vão encontrar essa imagem aqui, certo? Lá da página 36. Colocar aqui. Pronto. Também vocês vão encontrar esta outra imagem aqui no livro de vocês também, página 36.
colocar aqui do lado. Certo? Tudo bem, encontraram aí, né? Então, aqui no livro tem essas imagens, é Amanda e Caio. Eles participaram de uma gincana, certo? E aí você vai observar o total de pontos que cada um fez. Cada um fizeram lá na gincana. Beleza. A Amanda, ela fez 235 pontos lá no primeiro jogo. Vejam bem aí no livro de vocês. 235 pontos no primeiro jogo e 170 pontos no segundo jogo, certo? E o Caio, vejam aí quantos pontos o Caio fez. O Caio fez 170 pontos no primeiro jogo e no segundo ele fez 235 pontos. Ó, 170, 235 pontos, certo? Observem aí se tem algo igual, parecido ou diferente. Igual? Muito bem, tá igual. Só tem uma coisinha diferente, porque um fez mais pontos no primeiro jogo e o outro fez menos. Mas é a mesma quantidade, certo? Quantidade de pontos. Então vamos ver bem aqui. Eu trouxe aqui para vocês verem também, ó, o jogo da Amanda, tá? E aqui é o jogo do Caio. Observem, do jeito que está no livro. Caio fez 170 pontos no primeiro jogo, 235 no segundo. Já Amanda fez 235 pontos, mas foi no primeiro jogo. E no segundo, ela fez o mesmo total de pontos que o Caio fez no primeiro. Né? Então vamos lá. Colocar aqui o resultado do jogo do Caio. E aqui o da Amanda. Vocês já viram, né? O total de pontos que cada um fez. Então, vocês já observaram aí. Então, e aí, vamos ver aqui, ó. Aqui a Amanda e aqui o Caio. Esse um que tem bem aqui, vocês lembram que somou aqui, deu 10, vai um para lá, né? Então, como eu falo sempre para vocês, utilizar o quê? O quadro valor do lugar. Esse aqui também é o quadro valor do lugar. Toda e qualquer continha que vocês for fazer, se você fizer isso, ó, não esqueçam unidade, dezena e centena, e você vai colocar, né, os números todos embaixo um do outro. Tá, beleza, você não vai errar a continha. Nunca esqueça disso. Ó, conta de mais, menos. Você pode estar utilizando o quadro valor do lugar, que ele é maravilhoso. Ele aqui eu só ando com ele, é meu companheiro. E esse aqui também. Tá? Se você quiser fazer essa continha, faz aqui, ó. Do mesmo jeito isso aqui. Certo? Então vamos lá. Ó. Viu? Então, Amanda fez quantos pontos? 405, tá aqui, ó. E o Caio, 405 também. Observem que o que tá aqui, ó, trocado as parcelas, ó. Né? Aqui a da Amanda fez mais pontos, tá em cima. E o Caio fez o mesmo total do primeiro jogo da Amanda, mas ela está trocada as parcelas. Né? Vocês estão lembrados que na aula anterior nós trabalhamos as parcelas, trabalhamos os termos da adição? Vocês lembram quais são os termos da adição? Muito bem. Parcelas, soma ou, isso mesmo, total. Parcelas, soma ou total. Parcela, soma ou total. Isso mesmo, estão lembrados. Que bom. Ótimo. E aí nós estamos vendo hoje as propriedades da adição. Então, as parcelas estão, ó para cá,
trocado. Mas alterou o resultado? A soma ou o total? Não. O mesmo total de pontos que fez o Caio, fez a Amanda. Então, observem que, ó, em qualquer adição, a soma não se altera ao associar as parcelas de diferentes maneiras. Quer dizer que mesmo que troque as parcelas, a soma ou o total não vai alterar, vai dar o mesmo, né? Então, vejam que em qualquer adição, mesmo trocando as parcelas, não vai alterar o resultado. Então, aqui nós temos o quê? A propriedade associativa. Certo? Por que associativa? Porque trocando, né, as parcelas, como foi trocada, a gente associou, somou e deu o mesmo resultado. Então, aqui nós temos a propriedade associativa. Muito bem. Então, na letra A do livro de vocês, vocês vão fazer isso aqui, ó. Tá? Na letra A, Amanda fez, ó, 235 pontos mais 170, 405. Esse aí está na letra A da página 36, lá que vocês estão acompanhando aí no livro. E o Caio fez 170 mais 235, que deu 405. Então, Caio ficou com quantos pontos? 405 e Amanda 405. Muito bem. Então, aí também nós temos essa outra, vou mostrar aqui para vocês. Na questão de número 2 do livro de vocês, tem assim: calcule mentalmente o resultado de cada adição. Ó, mentalmente, sem armar continha, você vai responder. Então, 70 mais 30 dá quanto? 100. E será que se trocar a parcela, colocar 30 mais 70, vai alterar? Não. Por quê? Porque é como aconteceu. Troca as parcelas, mas ela não vai alterar. Então, neste caso, nós temos também uma outra propriedade, que é a propriedade comutativa. Certo? Propriedade comutativa. É uma outra propriedade da adição. Então, na letra B, 120 mais 400 vai dar quanto? 520. E se trocar, colocar 400 mais 120, vai alterar o resultado? Não, também não altera. Ó, propriedade comutativa. Lá no segundo. Também nós temos essa outra atividade da página 37. Na página 37, vocês vão ver essa imagem aqui. Tá aí no livro de vocês. Então, vou colocar bem aqui, ó. Tá? Da página 37. Então, tem essa outra imagem aqui também, bem ao lado, aí na página 37 do livro de vocês também. Observem e vejam como a imagem está igual à do livro de vocês. Vou colocar aqui, olha. Certo? E aí, você vai ver, mas está bem aqui para cá um pouquinho. Pronto. E você vai observar aí o quê? Ó, em uma escola, há 125 alunos no terceiro ano,
152 alunos no quarto ano e 164 alunos no quinto ano. Observe os dois professores calcularam o total de alunos do terceiro ao quinto ano que há nessa escola e complete. Então, o que é que ele quer fazer? Ele quer somar o total de alunos que há nessa escola, certo? Então, no primeiro, ele adicionou 125 e 152. Então, ele somou, ó, dá para você ver direitinho? Tudo bem. Então, primeiro ele adicionou 125, é só vocês olhar aí no livro, tá? 125. Depois, ele adicionou 152 e ele obteve o total de 277 pontos, certo? E aí, vamos ver aqui, ó. Adicionou, ficou com 277 pontos que ele adicionou e ele obteve quanto? 441, certo? Tá aqui, ó. O que você pode observar? Que nessa conta bem aqui, ela tem quantas parcelas? 3 parcelas. Observe, ó, 125 mais 152 e mais 164. E o que foi que ele fez, ó? Somou 125, como ele está dizendo aqui, ó. Ele adicionou 125 mais 152, ele obteve 277. Nessas duas parcelas, vejam. E depois ele somou mais 164, que deu 441. Da mesma forma, ele fez aqui, ó. Observem, deu o mesmo valor, não deu? Então, aqui nós temos essa propriedade, ó, tá? Propriedade comutativa. Pronto. Então, aqui vocês podem observar que o que foi que ele fez? Ele associou, ele adicionou. Então, é uma propriedade associativa, porque ele associou uma parcela com a outra, deu o resultado e somou com a outra. Então, é a propriedade associativa, associou uma com a outra e depois somou com a outra, deu o resultado e somou com a outra parcela, certo? Então, isso aí também está lá no livro de vocês. Então, propriedade associativa. Eu não coloquei o papelzinho, mas podem ver, ela é uma propriedade associativa, ok? Também lá no livro, na questão de número 5, nós vamos ver também essa imagem. Vejam, essa imagem está no livro de vocês. Qual página? 37 também. Certo? Então, o que você vai ver lá na página 37? Denise, Kleber e Carol estão jogando videogame. Tá? Estão jogando videogame. Observe a pontuação de cada um, que cada um fez nas duas primeiras fases do jogo. Então, Denise fez 234 pontos. O Kleber fez algum ponto? Não. Zerou. Não fez pontos. A Carol fez quantos pontos? 293 pontos. Então, quem zerou? Só o Kleber, que não marcou. Então, zerou. Na segunda fase, Denise marcou pontos? Zerou, né? Ela não marcou ponto, então ela zerou. O Kleber já marcou. Enquanto ele tinha zerado na primeira fase, na segunda ele fez 225 pontos. E a Carol zerou também. Tá? Olha a soma. Ó, Denise
334 pontos, ela não somou, né, zerou, então ela ficou com o mesmo total, 234 pontos. O Kleber também, ó, zerou na primeira fase, mas ele marcou na outra, né? Então, vejam, nessa operação aqui, nessa adição, que ele zerou, né? Então, nós temos o que? Tanto o Kleber, como a Carol e a Denise. Então, aqui eu já tenho a propriedade de elemento neutro. Por quê? Por conta do que eles zeraram. Não marcaram pontos. Então, é uma propriedade, ó. Quando realizamos uma adição de duas parcelas, uma das parcelas é zero, a soma será igual à outra. Lógico, se 235 pontos que ele fez, 334, ele não vai somar mais nenhum. Se tivesse um, ia ser 235, não é? Mas ele zerou, então vai ser o mesmo resultado. Então, observem, né? Que, ó, quando realizamos uma adição de duas parcelas e uma das parcelas é zero, a soma será igual à outra. Então, ó, por isso dizemos que o zero é o elemento neutro da adição. Certo? Então, crianças, é isso aí. A atividade do livro que nós fizemos hoje, né, foi, tá aqui, ó, a soma, e ela está toda no livro, aqui no livro de vocês, na página 36 e na página 37, certo? Então, na próxima aula, nós nos encontramos aqui novamente e continue aí se protegendo, lavando as mãozinhas, usando a máscara, tá? E quando for na próxima aula, nós nos encontramos aqui nesse mesmo canal, tá bom? Então, tchau para vocês e até a próxima aula. Tchau. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todo mundo esteja muito bem, esteja todo mundo em paz, com a família em paz. Esse é o desejo do meu coração para você e para a sua família. Meus amores, sejam todos bem-vindos à nossa aula. E hoje eu trouxe aqui uma pergunta bem especial para vocês, ó, para a gente começar logo. Você que está aí, você quer mudar o mundo? Quer ser tipo um super-herói? Toda criança sonha em ser um super-herói, né, gente? Na minha época eu queria ser a Mulher Maravilha. Eu tinha vontade de ser a Mulher Maravilha, né? E você? Que tipo de super-herói você quer ser? Muito bem, pois eu quero dizer para você que você está no caminho certo. Olha aí, gente, os nossos super-heróis de todos os dias. Quem está na nossa telinha? O Francisco Jefferson, não é? Da professora Ana Carla. Olha aí, ligadinho nas nossas aulas. Nós temos a Emily Lopes, não é? E o David Edson, todos da professora Ana Carla, lá do Benedicto. E nós temos aí o Carlos Henrique. Como assim? Eles são super-heróis? Sim, a educação é o primeiro passo para que a gente consiga isso, para que a gente mude o mundo, para que a gente mude a nossa realidade, para que a gente mude. Quer mudar? Então estuda, é o primeiro passo. Estamos no caminho certo. Vamos começar a nossa aula? Já pegaram o nosso livro? Gente, hoje nós temos assunto novo, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, combinado? Ó, vamos logo abrir o nosso livro na página 34 ou 36, tá? Sempre dando aí
as 2 páginas que você vai encontrar essa atividade. Hoje nós vamos falar sobre preposição. Mas antes da gente dizer o que é preposição, vamos analisar aqui esses 2 grupos de palavras. Vejam aí, o primeiro, nós temos feira, não é? Olha aí, acompanhe. Nós temos feira, nós temos Arapiraca, barracas, lona. Palavras soltas, não é? Agora o grupo 2. Feira de Arapiraca, barracas de lona. Olhem aí. Que palavra faz a ligação entre os substantivos do grupo 1 e do grupo 2? A diferença aí, né? Quais são? Ó, nós temos aqui, ó, a palavra de, não é? Olha aí, tanto na primeira como na segunda. Nós temos aí o de, né? O de, como a gente pronuncia, ele está ligando os 2 substantivos. Vejam agora aí, meus amores, como é que ficou o grupo 1, as palavras soltas, e o grupo 2 com o pedacinho de, não é? Ligando. Vejam aí, ó. Viu? Feira de Arapiraca, barracas de lona. Então, esse de, essa palavrinha que está ligando esses 2 termos, é o que a gente chama de preposição. E o que é preposição? É a palavra que tem a função de ligar 2 termos, estabelecendo uma relação entre eles. Aí o exemplo mais uma vez, feira Arapiraca, fica até sem sentido, né, gente? Aí a gente fez essa ligação, feira de Arapiraca. Agora você pode perguntar, somente o de é preposição? Não, temos aí algumas preposições, não é? Vamos conhecer outras? Olhem aí, o texto. Festa de São João, acompanhem aí no livro de vocês. Não há moça sem beleza, não há rico sem riqueza, sem rio não há floresta, não há pasto sem capim, não há verso sem seu fim, não há São João sem festa. Então vejam aí, qual é a preposição que está sendo aí identificada, está aí de preto, né? No livro aí destacada, é o pedacinho sem. Observem que o sem está ligando moça, beleza, rico, riqueza, não é? Então o sem está fazendo também essa ligação. Então o sem também é uma preposição. Vamos aí para as atividades. Complete as expressões a seguir com as preposições do quadro, conforme o sentido indicado entre parênteses. Quais são as preposições? Sem, já vimos no texto, olha aí, com, dó e na. Vamos lá. Aqui temos festa e roça. A preposição que você vai escrever, ela vai dar a ideia de lugar. Qual dessas você vai escrever? Aí você vai colocando festa sem roça, festa com roça, festa do roça. Aí você vai ver qual é a que mais se encaixa. Então, nesse caso aqui é a festa, isso, na roça. Muito bem. Agora aqui você vai procurar a preposição que liga festa, comida. Essa preposição dá uma ideia de falta. Então, vai ficar como? Festa, se é falta, é o quê? Sem comida. Muito bem. Agora essa próxima, festa, morango. Tem que dar uma ideia de característica, né? De um tipo de festa. Então, vai ser o quê? Festa do, muito bem, festa do morango, é um tipo de festa aí que acontece aí. E a última é festa e barracas, não é? Então o sentido aí é de conteúdo, não é? De algo que contém. Então nós vamos colocar qual? Quem sobrou, gente? Quem foi? Isso,
festa com barracas. Excelente, vamos prosseguir. As preposições são usadas na formação de locuções adjetivas. Vocês lembram das locuções adjetivas? São aquelas duas palavras que não são adjetivos, mas que, quando se juntam, ela tem o mesmo sentido de um. Então, a gente vai formar aqui locuções adjetivas, escolhendo duas palavras aqui desse quadro, tá? Acrescentando essa preposição entre elas, que é para a gente poder fazer aí a locução. Por exemplo, nós temos aqui, ó, já até está destacado aqui, flor do campo. A locução adjetiva quem é? Do campo, não é? Então foi colocado aqui o do para ligar as duas palavras. Então vamos ver aí que outras vocês podem fazer. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui pão. Qual é? Quem é que combina aqui com pão? Vamos ver. Pão de... Isso, olha aí. Pão de queijo. Aí, ó, a expressão aqui, de queijo, não é isso? Ó, o de ligando o pão e o queijo. Próximo. Vamos agora ver aqui com boneca. Boneca... Muito bem, boneca de pano. Olha aí, ó, novamente ligando dois termos, boneca e pano. Estão entendendo aí o que é a preposição? Vamos tentar outra. Vamos pegar aqui bolo. Bolo de chocolate. Isso, bolo de chocolate. Muito bem, meus amores. Estão aí entendendo direitinho. Dá para fazer mais? Tem uma mais, não é? Vamos ver. Panela de barro. Excelente. Isso mesmo, meus amores. Agora vamos... Atenção aqui para uma coisa. As preposições, elas são palavras invariáveis. E o que quer dizer invariáveis? Que elas não mudam. Por exemplo, a, ante, após, até, com, contra, de, né? Desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e tras. Todas essas preposições, elas não variam, elas não mudam a sua forma de falar, a sua forma de escrever. Essas são as preposições simples que você deve aprender agora no 5º ano. Professor, e tem outras preposições? Tem, mas você vai vendo ao longo dessa caminhada, né, dessa jornada que é estudar. Por enquanto, essas aí você já deve ter em mente, tá certo? Agora vamos recapitular, meus amores, para ver se realmente foi compreendido. As preposições servem para quê? Para ligar dois elementos na frase. Olha o exemplo que eu coloquei aí. Garrafa de água. Café com leite. Então, a preposição ela vem para fazer essa união, para dar sentido a essa palavra. Ó, as preposições elas podem apresentar diferentes sentidos. Vejamos. Temos aqui boneco de madeira. Esse de está indicando o material que o boneco é feito, né? Lembram que na atividade anterior nós tínhamos a boneca de pano, né? Aqui já é de madeira. Então esse de está indicando do que esse boneco é feito. Outro exemplo, viagem para Alagoas. Esse para está indicando o lugar onde se vai viajar. Viagem para Brasília, né? Para Pernambuco. Então esse para aí essa preposição está indicando um local, um lugar, né? Para onde se vai viajar. Nas preposições, o sentido do primeiro elemento, ele é completado ou explicado pelo segundo. Por exemplo, nós temos aí cor laranja, né? Pronto, sem a preposição. Mas quando eu digo cor de laranja, eu estou o quê? Explicando, não é isso? Então o primeiro elemento está sendo explicado
pelo segundo, não é? Não fica aquela palavra solta ali, meio que vaga, não é? Ou então, gente, ela pode alterar totalmente o sentido da palavra. Por exemplo, nós temos aí o pé, olha aí a imagem do pé. Todo mundo sabe o que é um pé, né? Todo mundo tem aí um pé. Então vamos lá. Pé e uma cabra, né? Olha aí, um animal. Se eu ligar com a preposição de, vai ficar o quê? Pé de cabra. Gente, o que é um pé de cabra? Nada a ver com as duas palavras soltas sem a preposição ligando, né? O pé de cabra é esse instrumento que você tá vendo aí, né? Muito usado aí em oficinas, né? Geralmente aí as pessoas têm em casa, né? Enfim, não tem nada a ver com essa palavra, as palavras soltas, né? Originalmente. Então a preposição ela também altera o sentido, não é? Agora, vamos ver aqui. A preposição também, se ela for mudada na frase, ela vai alterar o sentido da mesma. Observem. O Rui está o quê? Com o chefe. Olha a preposição com. Está dando um sentido aí, né? Está com o chefe, está ali com ele. Se eu trocar a preposição com pela contra, olha aí, gente, o sentido é totalmente alterado. O Rui está contra o chefe. Então já vai dar o quê? Outra ideia, não é? Então é uma ideia totalmente contrária. Então a gente tem que atentar para isso também. Então vamos fixar? Vamos fazer aí uma atividade rapidinho para a gente ver. Encontre as preposições nas frases abaixo. Filho, coloque os pratos sobre a mesa. Qual é a preposição aqui? Sobre, não é? Ó, está ligando quem? Pratos e mesa. Lourenço leu a carta para todos. Qual é a preposição? Para. Olha aí, está ligando carta e todos. Hoje foi sem dúvida o dia certo. Qual é a preposição? Sem. Olha aí, muito bem. Está ligando foi e dúvida. Mas eu acho que alguém pode, na hora que a gente estava aqui destacando as preposições, ter observado para essa frase bem aqui, ó. Lourenço leu a carta para todos. Alguém pode ter dito é o a, né? O a não é preposição? É preposição, mas o a também é um artigo. E quando é que eu sei que o a é preposição? Quando é que eu sei que o a é artigo? O a, ele é preposição quando ele não varia. Lembra que eu disse que ele é invariável? Ele não muda. E nesse caso aqui, ele é um artigo, porque ele pode mudar. Eu posso modificar essa frase e ele vai ser modificado. Por exemplo, Lourenço leu as cartas. Olha aí. Então, o a foi modificado. Então, quando ele é modificado, ele não é preposição. Porque a preposição é aquela palavra invariável. Lembram que eu falei no início? Ela não varia de forma nenhuma. Ela não tem alteração. Entenderam? Meus amores, esse assunto, quanto mais você fizer atividade, mais você vai reforçando, mais você vai fixando. Eu acredito que a professora aí também, ela vai reforçar com mais atividades, com mais exercícios, fora os do livro-texto, para que você possa estar aí reforçando. Compreenderam? Meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Um beijo, ó. Não esqueçam, não esqueçam, eu gosto muito de dizer essa frase, não é? A escola, ela o quê? Não parou. Ela apenas se multiplicou nos lares. Tchau, meus amores. Não esqueçam também de ter os cuidados, usem as máscaras, álcool em gel, tá? Ó, o meu tá aqui, ó. Tá aqui na mesa, viu? Vou até passar de novo, ó. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus.
Oi, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de matemática. Hoje nossa aula de número 12, matemática do 5º ano. Vamos juntos? Antes vamos relembrar aquilo que nós já estudamos na nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, nós estudamos sobre as tabelas, como representar dados em tabelas, como construir tabelas, organizando os dados e também aprendemos a interpretar os dados que estão expressos na tabela. Nós vimos que toda tabela precisa ter um título que está relacionado às informações que ela contém e a quantidade de informações que nós podemos retirar dessa tabela. Nós aprendemos que as informações estão organizadas em linhas e colunas, não foi isso? Você lembra muito bem. E resolvemos algumas situações, problemas com dados que estavam expressos em tabelas. Hoje nós vamos continuar esse estudo do tratamento da informação em matemática. Só que hoje nós vamos ver outra forma de representar dados, de apresentar dados, além das tabelas, que são os gráficos, certo? Nós estamos em contato sempre com os gráficos, né? Os gráficos estão sempre presentes na nossa vida cotidiana. Quando assistimos a um jornal, quando vemos revistas, jornais impressos, jornais televisivos, sempre traz informações em gráficos. E nós precisamos sempre estar antenados, ligados naquilo que está acontecendo. E nós só conseguimos isso sabendo interpretar essas informações que nos são apresentadas dessa forma. E como é que a gente aprende? Assistindo nossas aulas na TV. Vamos lá? Vamos juntos? Então, gente, os gráficos, eles estão presentes no nosso dia a dia de diversas formas, como já falei, né? Os gráficos aparecem nos jornais, aparecem nas revistas, nos folhetos informativos e muitos outros meios. E para que serve um gráfico? Gente, o gráfico ele serve para demonstrar de uma maneira mais fácil uma situação envolvendo números. Então, através de gráficos, eu posso representar a quantidade da população do Brasil, por exemplo, organizando por regiões. Eu posso apresentar a evolução de vendas de uma empresa, de uma loja. Posso representar a quantidade de chuvas de uma região. Então, são inúmeras situações em que eu posso usar o gráfico para apresentar informações que envolvem números. Fica muito mais fácil de quem está vendo perceber a variação, perceber o crescimento, entre outras informações. Porque no gráfico, de uma maneira visual, você consegue analisar melhor as informações. Certo? Então, vamos juntos aprender mais sobre os gráficos. Certo? Então, nós aprendemos na nossa aula anterior que nós podemos organizar dados em uma tabela. Certo? A partir desses dados que estão colocados lá na tabela, eu posso construir um gráfico. E existem vários tipos de gráficos. Existe o gráfico de colunas, o gráfico de barras, o gráfico em pizza, né, que é o gráfico de setores, que a gente comumente chama gráfico de pizza por causa do formato e das fatias que lembram uma pizza. Certo? Existem também gráfico de linhas, gráfico de áreas e hoje eu trouxe alguns modelos de gráficos para apresentar para vocês. Vamos começar com o gráfico mais utilizado, que é o gráfico de colunas. É o que a gente mais observa, é o que a gente tem mais contato. Certo? Então, o gráfico de colunas, juntamente com o gráfico de barras, como eu já falei, eles são os mais utilizados. Então, eles indicam um dado quantitativo sobre diferentes variáveis, lugares, setores e não dependem de proporções, como o gráfico de setores, que a gente vai ver daqui a pouco. Certo? Então, os dados são indicados na posição vertical, enquanto as divisões qualitativas apresentam-se na posição horizontal. Ou seja, o que é isso que eu disse para você? Os gráficos de colunas, ele tem dois eixos, né? Um eixo horizontal e um eixo vertical. No eixo horizontal estão expressos lá as informações. No caso desse gráfico que nós estamos vendo aí, qual é o título desse gráfico? Certo? Nós vimos lá na nossa aula anterior que toda tabela precisa ter um título. Um gráfico também. Todo gráfico precisa ser colocado o título. Então, quando você vai construir um gráfico, também precisa constar lá o título daquele gráfico. É igual quando você vai produzir um texto lá em língua portuguesa. Você não coloca o título no seu texto?
aqui nos gráficos, nas tabelas, é a mesma coisa, certo? Então, nós estamos vendo aí nesse gráfico os países mais populosos do mundo. Então, no eixo horizontal, na linha, nós estamos vendo aí os países. E no eixo vertical, nós estamos vendo as quantidades, né? Os números que expressam aí a população dos países. E aí nós vamos vendo as informações, né? Os países que são mais populosos, a Índia, a China, os Estados Unidos, nós podemos fazer comparativos. O país mais populoso, desses que estão expressos no gráfico, qual é o menos populoso, né? Qual a variação, a diferença entre a quantidade da população? Veja que são inúmeras informações que nós podemos retirar quando estamos analisando um gráfico. Mais um exemplo de gráfico, aí nós estamos vendo o gráfico de barras, o gráfico em barra, né? Assim como o gráfico de coluna, ele é muito usado. A diferença é que as barras agora estão na horizontal. Ele tem a mesma função do gráfico de colunas, certo, gente? Só que agora estão na posição horizontal. Veja aí, o que era antes, no primeiro gráfico que nós vimos, no eixo horizontal, onde estava o nome dos países, agora está os valores e vice-versa. E o nome no caso aí, o nome das regiões, que agora esse gráfico está mostrando o quê? A taxa de mortalidade infantil por região, certo? Então temos aí as regiões brasileiras e os índices, né, as taxas de mortalidade infantil, certo? E agora eu vou chamar a atenção para você mais uma coisa. Nós estamos aula de matemática, mas vejam aí os gráficos, eles não são usados somente em matemática. Em geografia nós vimos muitos gráficos, em história também, até mesmo na língua portuguesa, né? Porque são informações que são apresentadas, são expressas. Então, nas outras ciências, nas outras disciplinas, nós temos contato diretamente com o gráfico. Por isso é importante a gente conhecer e saber analisar, certo? Como é o nome do campo da matemática que a gente estuda quando estamos analisando gráficos, é a estatística, certo? Probabilidade, estatística, também chamado de tratamento da informação, certo? Então vamos lá, vamos ver mais um tipo de gráfico, que é o gráfico de setores, que ele também é chamado de gráfico de pizza, porque você já sabe, por causa do formato, né? No gráfico de pizza, eles são apresentados aí em forma circular, e as fatias, os setores, né, chamado fatia, porque lembra a fatia de pizza, eles são proporcionais à quantidade que eles estão representando aí. Então, quando eu olho para esse gráfico, eu vejo aí a parte maior, a parte menor, posso fazer comparações, né? Cada cor está representando um dado. No caso desse gráfico aí que nós estamos vendo, a preferência por filmes dos alunos do terceiro ano. Ao lado nós temos uma legenda com as cores, a cor azul representa a comédia, o rosa representa aí o romance, o amarelo a ação, o roxo o terror e o laranja representa o drama. Qual o filme preferido dos alunos do terceiro ano? O tipo de filme. Então, nós podemos ver que filme foi preferido dos alunos, o menos assistido. Então, são inúmeras informações. E no gráfico ao lado, nós estamos vendo a distribuição da água no mundo, certo? São dois setores aí que nós estamos analisando. Veja, temos aí a representação da água congelada, a água que está em depósitos subterrâneos, os lagos e cursos d'água e a umidade do ar. Cada um na sua devida proporção, representando a quantidade de água presente aí em cada setor. Você pode analisar e perceber, né? Nós vamos ver que a maior parte da água, cerca de 70%, está congelada, está nas geleiras, né? Então você pode aí analisar e tirar outras informações, até para a gente refletir também sobre o consumo de água. Né, gente? A gente sabe que a água é o nosso bem mais precioso, né? E nós precisamos preservar e cuidar, para que não falte para as futuras gerações. Certo? Muito bem, vimos aí o gráfico de setores. Vamos ver mais um tipo de gráfico, que são os gráficos de linha, chamados gráficos em linha. Né? E esses gráficos, eles são usados para demonstrar uma sequência numérica,
ao longo de um determinado tempo, né? Ele é indicado para demonstrar evolução, quanto cresceu, quanto diminuiu. Pode ser usado para representar, por exemplo, a quantidade de vendas de uma determinada empresa, se as vendas cresceram, se as vendas diminuíram. Nós também podemos fazer um gráfico analisando nossas informações cotidianas. Vou pegar minhas notas de matemática, minhas notas de português, vou observar como está a minha evolução. Vou construir um gráfico, se minhas notas cresceram, se minhas notas diminuíram, em qual disciplina eu estou tirando melhores notas, se em português, se em matemática. Então veja que o gráfico ele não é uma coisa distante de você. Pelo contrário, ele está presente também no seu dia a dia e você pode usar isso no seu cotidiano para ajudar a você também interpretar informações, como no caso aqui do exemplo que eu dei, das suas notas, fazer comparativos. Então, os gráficos você pode também usar papel, régua e caneta para desenhar o seu próprio gráfico, mas você também pode usar a tecnologia, né? Existem programas de computador, existem aplicativos de celular em que a gente vai inserindo as informações e ele monta o gráfico, né? O caso do programa Excel e outros programas também que você pode usar para construir um gráfico. Você escolhe o tipo de gráfico, lança as informações em forma de tabela e o próprio programa desenha o gráfico para você com as devidas proporções. Então é muito prático, né? Mais uma vez a tecnologia nos ajudando. Então, gente, além desses gráficos que eu acabei de apresentar para vocês, existem outras formas também, outros tipos de gráfico. Eu peguei esses porque são os mais usados e é o que vocês podem aí ter contato em algumas situações, ou mesmo em avaliações, ou nas revistas, nos jornais, seja lá onde for. Então, quando você vê um gráfico, você já vai saber analisar as informações que estão nele contidas, as informações que estão expressas ali, certo? Muito bem. Agora que já estudamos sobre os gráficos, já conhecemos os tipos de gráficos, como são as representações, chegou a hora da nossa atividade. Vamos aplicar aquilo que nós conhecemos hoje. Vamos lá? Então, trouxe aqui uma questão para a gente analisar juntos. Vamos lá. Gráfico de barras. Na volta das férias, cada equipe de uma turma fez uma pesquisa a partir dessa questão. Você assistiu quantos filmes nas férias? O resultado da pesquisa feita pela equipe de Álvaro foi registrada no gráfico de barras. Veja aí. Então, eles fizeram a perguntinha: quantos filmes você assistiu nas suas férias? Os alunos responderam e eles construíram um gráfico. Então vamos aí às perguntas. Qual dos alunos dessa equipe assistiu mais filmes? Quantos filmes esse aluno assistiu? Então vamos lá no gráfico. Observe onde está a maior barra. Qual foi o aluno que assistiu mais filmes? Então nós vamos ver aí, foi o Fabiano. Quantos filmes o Fabiano assistiu? Isso mesmo, 15 filmes, está lá no gráfico, ó. Veja, o nome do Fabiano, então você vai seguindo até a ordem numérica que ele chega lá, né, no 15. Muito bem. Mais uma perguntinha aí. Qual dos alunos assistiu a exatamente 11 filmes? Onde está o 11? O 11 não está representado no gráfico, mas nós já aprendemos nas nossas aulas anteriores, eu já falei para você sobre isso. Veja que lá no nome da Débora, ela está passando do 9, o 9 está indicado aí no gráfico, mas nós temos aí nessa reta numérica desse gráfico, nesse eixo, dois tracinhos que indicam os dois números que vêm depois do 9. Então nós temos aí o 10 e o 11, que não está representado aí, mas nós sabemos que eles estão aí. E depois tem o 12. Então nós vamos ver que a Débora assistiu 11 filmes. Álvaro assistiu a quantos filmes? 12 filmes. Olha lá o 12 indicando lá no Álvaro. Pode analisar lá no gráfico. Quantos filmes Fabiano viu a mais que Álvaro? Agora nós vamos fazer uma comparação, né? Vamos usar a subtração para resolver. Então vamos pegar o total do Fabiano, que foi 15, total do Álvaro, que foi 12, e vamos fazer a subtração. E a diferença, 3 filmes. Mais uma perguntinha. Quais alunos assistiram a mais do que 10 filmes? Então você vai ver que todos os alunos
assistiram mais de 10 filmes. Não temos nenhum aluno que assistiu menos que 10 filmes. Próxima pergunta. Quem assistiu a mais filmes? Álvaro ou Andréia? E aí nós vamos ver, comparar também, né? Andréia assistiu 14 filmes. Quem assistiu a menos que 14 filmes? Agora nós vamos olhar quem está abaixo do 14. E aí eu volto a falar para você, o 14 não está escrito aí no gráfico, mas nós sabemos que ele está presente ali. Temos 2 tracinhos indicando os números que estão entre o 12 e o 15, que são o 13 e o 14, né? Então vamos analisar quem está menos que 14. Aí vamos colocar Débora e Álvaro. E aí no item H está pedindo para você formular mais uma pergunta sobre essa pesquisa e dar a sua resposta. Então analise comigo, analise o gráfico. Que informações nós podemos ainda retirar desse gráfico? Veja quantas perguntinhas a questão nos fez e nós respondemos todas elas com as informações no gráfico. Então quando você vê uma situação problema que tem um gráfico, que tem uma tabela, certamente, gente, a resposta ou o suporte para você responder essa questão vai estar lá no gráfico, na tabela. É importante você saber disso, porque você tem a fonte, né? Você vai buscar ali a resposta, você tem um suporte para resolver aquela situação. Então, nós temos aí, será que ainda existe mais uma pergunta que se possa fazer sobre esse gráfico? Tem sim, é só a gente analisar com cuidado. Nós vamos ver mais outras perguntas que podemos tirar aí desse gráfico. E eu coloquei mais um aí. Quantos filmes os alunos assistiram ao todo? O que nós vamos fazer para resolver? Vamos somar, muito bem. Vamos somar todas as quantidades, não é isso? E aí nós vamos ver 14 mais 11 mais 15 mais 12 mais 12, não é isso? E aí vamos ter o resultado 52. Muito bem. Bom, gente, já aprendemos bastante aí sobre as tabelas na nossa aula anterior. Hoje nós estudamos mais sobre os gráficos, aprendemos os tipos de gráficos, certo? E vamos aplicar nas nossas vidas práticas, no nosso cotidiano e também lá no nosso livro didático. Você pode abrir o seu livro didático na página 40 e 41 e resolver as situações que estão propostas aí, as situações problemas. Veja, no nosso livro didático, no final de cada capítulo, ele traz a seção tratamento da informação. E o que é isso? Sempre lá vai ter, depois que a gente estudou todo o assunto daquele capítulo, vai ter uma situação para a gente resolver que envolve aí o tratamento da informação, que são os dados apresentados em gráficos e tabelas. No caso aí da página 40 e 41, nós temos um gráfico de barras duplas, ele está orientando a você como resolver essa situação, e temos também a segunda questão envolvendo aí uma tabela, certo? Então eu vou deixar para que você faça essa atividade, depois você manda a foto aí para o seu professor, para a sua professora, tá bom? Hora da gente abraçar os nossos colegas que estão acompanhando nossas aulas e estão mandando foto para a gente. É o seu momento aqui na nossa aula na TV. Veja aí, temos mais 2 colegas que estão acompanhando nossas aulas e estão mandando as fotos para a gente. Quero agradecer demais o carinho desses colegas, agradecer também as famílias que estão incentivando, que estão acompanhando também as aulas com a gente. E esse retorno é muito importante para a gente. Continue mandando sua foto, continue mandando a sua perguntinha. As dúvidas você pode tirar com o seu professor da sua escola, tá bom? Manda a foto para a gente que com certeza você vai aparecer aqui na nossa aula na TV. Meus queridos, um abraço para você, fique com Deus, se cuide, use máscara, higienização das mãos, todo cuidado é pouco, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.
cá, vem pra esta aula, vamos brincar. Vem pra cá, vem pra esta aula, vem brincar. Mexendo o corpo para lá, mexendo o corpo para cá, mexendo o corpo sem parar. Mexendo o corpo para lá, mexendo o corpo para lá, mexendo o corpo sem parar. E bate palma, e bate o pé, e bate palma, e bate o pé. Vamos brincar para comemorar. Essa é a festa do estudar. Vem comigo, vem criança, brincar. Hoje nós vamos brincar mais um pouco. Tem tanta coisa para a gente brincar. Vamos para mais uma aula hoje. A nossa aula vai fazer você lembrar de tudo que você já assistiu. Você já ouviu a história. Você já recontou a história. Eu já recontei. Então agora hoje nós vamos fazer uma nova viagem na história que foi apresentada na aula passada, uma viagem com muitas mães de Ni Ribeiro, ilustrações da artista plástica Elma. Conhecemos algumas mães: Mãe Ventania, Mãe Árvore, Mãe Correnteza, Mãe Noite, Mãe Nuvem e Mãe Terra. Todas elas fazem parte de uma mãe que acolhe todas as mães, a Mãe Natureza. E hoje vamos o quê? Nos conectar com a natureza, porque criança brinca e a natureza é o melhor brinquedo para a criança. Vem comigo brincar. Hoje nós conheceremos 4 elementos, só que na nossa história só tem quantos? 3, e eu vou apresentar para vocês. Na nossa história, nós vamos ter a Mãe Água, aquela que acolheu os peixinhos que você contou. Lembra? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? A água é super importante, por isso você deve beber água. Olha só. Maravilha! Outro elemento que nós temos na nossa história é a Mãe Terra. Terra, eu preciso te conhecer, porque contigo vou aprender. A terra, ela é super importante. Ela acolhe os alimentos e você hoje vai ter uma experiência inesquecível. Você vai fazer uma plantação. Sabe de quê? Adivinhe! Você vai plantar um feijão, ou não, vários feijões. O nosso próximo amigo é o fogo. O fogo, ele queima. Você sabia que o fogo não é um brinquedo para criança? Não. O fogo queima, arde. Só quem pode usar o fogo é a mamãe, o papai, para cozinhar os alimentos. Porque tem alimentos que precisam ser cozidos e você não vai brincar com fogo. Quando você se aproximar do fogão, se afaste, você não pode brincar com fogo. Temos também, esse aqui você brinca bastante. O ar. Quando ele se transforma no vento, ele se movimenta, ele se movimenta. Ai, fiquei tonta com tanto ar. E aí, eu trouxe um cartaz que eu quero apresentar para vocês. Vocês querem conhecer? Venham comigo, crianças. Mas antes eu vou dizer uma coisa. Eu fiz uma experiência com todos eles, inclusive com o ar. Lembra que eu falei que o ar a gente brinca? E eu confeccionei uma peteca. É um brinquedo indígena que você pode, quicar e brincar e ser feliz. É fácil construir. Pede para a mamãe, pede para o papai. Você pode fazer com jornais, você pode fazer com revista. E olha só como eu vou brincar com ele. Que legal! Também você pode brincar, sabe com o quê? Com abano. Não tem abano em casa? Você pode fazer um leque. Maravilha, ó. Você fica sentindo o ar que é gostoso. Mas também tem uma coisa interessante que eu quero convidar você, criançada, a brincar com água
Adivinhe só, e detergente para fazer bolhas de sabão, ó. Nossa, que interessante para você brincar. Mas a nossa experiência maior, antes da gente conhecer, é a do feijão. Olha só, eu peguei um recipiente, tá? Coloquei algodão e água e vou pegar algumas sementes de feijão. Não precisa ser muito não, você pega algumas, ó, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, já. Aí você coloca ele na sua janela, acredita na experiência, e espera, porque ele vai nascer. E vai crescer, vai crescer, e vai crescer. E você vai ter, sabe o quê? Não só um, porque você vai plantar vários feijões. E você depois pode, olha, comer o feijão. Que experiência maravilhosa. Mas também eu tenho outra experiência, que é a experiência que nós vamos fazer. Adivinhe só. Peguei uma folha. Se você tiver uma folha colorida, vai ficar bem melhor. Eu peguei a minha branca. Sabe por que eu peguei a minha branca? Porque depois eu posso desenhar sobre ela, posso riscar, posso pegar, sabe o que? Tinta guache, que é o que eu gosto de pintar. Eu uso muito o meu dedo apontador. Dedo mágico, pinta por favor. Aí ele pinta, 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 fica colorido. Colorido é dar cor. E eu vou fazer a mágica do colorido. 1, 2, 3, já! E aí o universo fica colorido. O universo do papel. Depois que eu colori, eu vou fazer o quê? Adivinhe só. Eu vou dobrar o meu papel, ó. Dobrei o meu papel, depois eu dobro de novo o meu papel. Nossa, o meu papel vai ficar dobrado? Ah, mas eu não vou conseguir. Vai, você vai conseguir. Você é um campeão, você é uma campeã. Vem comigo. Fiz a primeira dobra, depois eu vou pra cá, ó. Vou pegar a ponta, vou colocar aqui no meio que eu dobrei, depois o outro lado. Eu acho que vocês já sabem o que eu vou fazer. Mas eu tenho certeza que você vai fazer bem melhor que eu. Sabe por quê? Porque criança, ela brinca. E você sabia que esse papel aqui, ele faz parte da natureza? Um dia ele já foi uma árvore, igual a da nossa história. Isso! Aí ele se transformou, e virou essa folha linda. Depois que eu dobrei, olha só, dobrei, vou dobrar as pontas. Se você quiser. Caso você não queira, não precisa. Ele vai se transformar com certeza. E aí eu vou fazer vários brinquedos. Com uma folha de papel, eu faço um papoco. Vocês sabem o que é papoco? Ah, em outro momento eu vou fazer para vocês. Mas agora eu posso transformar em um chapéu. Marcha, soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso pro quartel. O quartel pegou fogo. Corre todo mundo. A polícia deu sinal. Acode, acode, acode a bandeira nacional. Mas não vai ser um chapéu. Olha só, ele vai se transformar. Vai se transformar na mágica. Olha só. Na mágica. E ao se transformar, eu vou dobrar novamente. Dobrei novamente. Nossa, olha só, posso fazer um brinquedo para brincar com minhas mãos, ó. E posso, olha, viajar no mundo da imaginação. Mas eu não vou viajar ainda no mundo da imaginação, não. Acredite só, eu vou dobrar novamente. Outra vez, mais uma vez, e vou fazer a mágica do puxar. Puxei aqui e puxei ali. Olha só o que eu transformei. Eu transformei em um barco. E esse barco também tem uma música que diz assim, ó. Bom barquinho, deixa nós passar. Carregado de filhinho, pra Jesus cria. 3 passará, o derradeiro edificar.
esse barco, ele vai navegar nos rios, nos lagos e nos mares. Só que não pode ter a ventania. Lembra da mãe ventania da nossa história? Na nossa história tinha a mãe ventania. Eu também vou convidar vocês para fazer um outro trabalho. Esse aqui é um trabalho de mosaico. Sabe como? Aqui não é o rio, aqui não é o mar, aqui não é o lago, é um aquário. E este aquário nós colocamos água e colocamos algumas algas. E dentro dele tem quem? O peixe da nossa música. Lembra? Lembra? Quem lembra? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Nós vamos fazer um mosaico e vai ficar lindo. Esse é um trabalho que eu tenho certeza que a gente vai fazer, um trabalho com pinça, ó. Pegar peça por peça e ir colando. Ai, vai ficar tão bonito. Quero ver o de vocês, viu? Quero ver se vai ficar parecido com o da tia Zezé. Mas eu tenho certeza que vai ficar muito mais bonito. Experiência feita. Eu quero agora apresentar para vocês a Mãe Terra. Olha só onde é que está a Mãe Terra. Mãe Terra, tudo bem, Mãe Terra? Você estava na nossa história, uma viagem com muitas mães. Essa aqui é uma delas. E eu vou ensinar para vocês. Vocês pensam que brincar na terra não faz bem? Faz sim. Por exemplo, eu vou escrever a letra que vocês estão aprendendo. Letra A. Com o meu dedo mágico apontador, eu escrevi a letra A. Ah, eu já sei fazer o A. Ele fica lindo, 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 lindo. E aí, como é que eu vou fazer depois, tia Zezé? Você pega as suas mãos mágicas e ó, apaga. Uau, tia Zezé! Posso fazer outra letra? Pode. Eu vou fazer, adivinhe só, a letra E. E agora, tia Zezé, o que eu vou fazer? Vou colocar no meio. Tia Zezé, eu fiz a letra E. A letra E! Sim! No meu tabuleiro de terra. Aí eu quero apagar? Usa as mãos. Aquela que você dá tchau. Aquela que você pega. Aquela que você acolhe. Vou apagar. Mãos mágicas, apague já. Para outra letra se transformar. Vamos agora para fazer a letra I. Aquele que é magrinho. Todo magrinho. Olha a letra I. Nossa, a letra I. Ela é tão magrinha e fácil de fazer. Minha mão mágica, vou usar de novo. Mão mágica, você vai trabalhar. E esta letra vai apagar. Apagou! Agora, nós vamos fazer aquela letra, adivinha só, aquela que você faz assim, ó. É, tia? É sim. Presta atenção na boca da tia Zezé, ó. Vou fazer. Comecei de cima, dá uma volta. Esta é a letra A. De óculos, de orelha. Quanta coisa a gente pode fazer. Mão mágica. Mão mágica vai trabalhar. E outra letra vai se formar. Formei, vou formar outra letra. Agora eu vou fazer a letra U. A gente fala quando tá com medo. Vou fazer a letra U. Olha o meu dedo mágico. Esse dedo faz o que eu gosto de fazer. Não só de apontar, não só de tocar. Ele gosta de escrever. Ele é mágico. Posso apagar? Vou apagar. E outra coisa vai se formar.
Ah, tia Zezé, é verdade. É um mundo mágico. Vamos lá? Vou apagar e outras coisas eu vou desejar. Apaguei. E se você quiser brincar, vou te dizer, você pode brincar, olha só, cavando a terra. Isso, cava a terra. Sabe por quê? Porque quando a gente cava a terra, a gente tem a sensação de estar sentindo ela, dormindo, igual a nossa sementinha da história, que dormiu e ficou escondido. Ah, que legal, né? E adivinhe só. Ah, eu trouxe aqui até uma planta. É uma flor. Ela não tem flor. Ainda não, tia Zezé. Não, mas eu coloquei ela aqui porque depois que eu peguei esta terra, que eu formei as letras mágicas que eu apaguei, eu plantei uma árvore. E essa planta eu trabalhei com carinho. Sabe por quê? Porque ela vai crescer igual aquela paineira. Lembram da nossa história? Aquela paineira, né, que a semente voou e nasceu outra. Essa aqui vai nascer. Sabe por quê? Porque ela vai dar vida para a nossa história. Vou colocar aqui. Ah, tia Zezé, quanta coisa boa nós aprendemos hoje. Mas não parou por aí, não. Vem comigo. Olha só, vou colocar o pé para a frente e a mágica do levantar vai acontecer. Venham comigo. Venham. Eu convido vocês para a mágica. Adivinhe! Eu estava brincando no meu universo imaginário e eu confeccionei para o elemento ar um catavento. Adivinhe só! Eu pude brincar com o catavento lá no meu quintal. Fiz também um leque. Ai, que calor! Fiz um leque. Ah, melhor ainda, eu transformei o meu papel mágico em um avião. Foi em cima e foi embaixo. O elemento ar brincou comigo. Ah, mas divertido mesmo foi o elemento água. Eu bebi, eu fiz bolinha de sabão e eu fui para o mar. Chegando no mar, adivinha quem estava lá? Os personagens da nossa história também. Os peixes, que eles estavam vivos. Aí eu cantei novamente. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo... Tá vivo, peixinho! Estava muito vivo. Mas adivinha, a Mãe Terra chegou. E aí eu pude sentir a terra. Pude plantar uma árvore que cresceu. Olha só que linda. Tudo isso eu fiz com a ponta desse dedo mágico. Eu não usei pincel, eu usei esse dedo mágico. Eu pincelei e depois eu fiz pontilhados. E a mágica aconteceu. Mas adivinhe também, para vocês, a maior surpresa. Eu peguei alguns palitos de picolé e fiz o irmão fogo. Está aqui ele. Eu usei minhas mãos, passei a tinta nas minhas mãos e olha, e carimbei e transformei no fogo. Só que eu misturei o vermelho com o amarelo. Eu peguei e coloquei o vermelho aqui, o amarelo aqui e fiz isso aqui, ó. Mágica. E ó, carimbei. Mas tem algo que eu não fiz. Foi a vela. Eu fiz um canudo de papel e representei a vela, que é o fogo. Nada de criança brincar com fogo, ok? Então, gostaram de brincar com a Mãe Natureza? Ela é maravilhosa. Você pode também pisar. Você pode também soprar. O fogo você pode, ó, representar assim no seu corpo. Então, vem comigo, porque agora você vai cantar e dançar com uma música linda. A Florzinha de Luz. Vem comigo!
Uma florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa, quero pra mim. Eu quero sim, não me atrapalho, seguro o galho e sem demora arranco fora. Na mesma hora a planta chora e a florzinha que era minha logo murchou. Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa, quero pra mim. Eu quero sim, fico com medo que murche cedo, mas tanto eu quero que não espero. Arranco fora e levo embora, mas a florzinha que era minha também murchou. Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa, quero pra mim. Mas penso assim, não adianta tirar da planta, pois a beleza da natureza só é sentida quando tem vida. Toda florzinha é melhor deixar no mesmo lugar. Gostaram da aula de hoje? Ela foi bem divertida. Brincamos, fizemos experiência. Na próxima aula vai ter muito mais. Aguardo vocês. Até a próxima aula. Um beijo no coração de todos. Tchau!